Bom, meus queridos, nós vamos estar pregando a palavra de Deus através de um estudo. Quero convidar você para estar estudando conosco 2 Coríntios, numa forma inteira, versículo por versículo, até chegarmos ao fim desse livro. Bom, hoje, antes de começarmos, é necessário que eu possa fazer alguns apontamentos, algumas clarificações antes de começar o livro, para que se entenda o contexto da carta, da onde ela foi escrita, por quem foi escrita, qual era o momento, qual era a situação, o que tem dentro dessa carta, de uma forma tudo geral aqui. Então, falando de uma forma muito geral. A Escritura, e ela deixa isso bem claro, especialmente no livro de Atos, né? Nós conseguimos ver que pela Escritura, naquilo que está escrito, o apóstolo Paulo fez com certeza 3 viagens missionárias. E se acredita que ele fez uma quarta que não está descrita, mas 3 estão escritas. A primeira delas, então, ele tomando Barnabé, são comissionados pelo Espírito Santo e eles fazem uma obra saindo da Antioquia da Síria, né? Síria, país Síria, Antioquia da Síria. E eles vão indo, então, especialmente ali naquela zona da Galácia, né? Alcançando ali algumas cidades com o nome Perge, Derbe, Listra, Íconio, também Antioquia da Psídia, ou seja, uma região onde eles abordam, tem algumas lutas, algumas perseguições, né? Pregando nas sinagogas. E no contexto dessa viagem, eles tinham levado consigo João Marcos, que é o Marcos, né? E no meio do caminho ele abandonou e voltou. E eles continuaram, terminaram essa primeira viagem missionária e voltaram a Antioquia. Tempo depois, o apóstolo Paulo teve a ideia, falando com Barnabé, que eles pudessem estar revisitando então as igrejas que foram abertas para ver como é que os irmãos estavam. E Barnabé sugeriu que levasse João Marcos de novo, né? E aí Paulo disse que não ia, não. E eles tiveram uma discussão, né? Uma contenda e se apartaram então. Então, na verdade, Barnabé pegou João Marcos e que Paulo pegou Silas. Então eles indo, então passaram novamente pelo mesmo caminho, especialmente fortificando, vendo como é que os irmãos estavam, se as igrejas estavam estabelecidas. E Paulo então intentou ir pregar na Ásia Menor, aonde tem ali uma grande cidade que nós vamos ver depois é Éfeso, né? Mas aconteceu que o Espírito Santo não impediu ele. E ele estando então na Mícia, que é uma província, ele tentou então ir à Bitínia. E o Espírito Santo também impediu. E Paulo, chegando então à cidade de Troade, ele tem uma visão que um homem da Macedônia, que a Macedônia, no caso, estava do outro lado do mar, na Grécia, né? É uma província da Grécia. Então, o que aconteceu? Ele teve uma visão aonde tinha um macedônio pedindo ajuda. Paulo, imediatamente no outro dia, deu um jeito de partir para lá e descendo na Macedônia, ele vem então tendo um contato na cidade de Filipos, Apolônia, Tesalônica, e ele é perseguido e ele acaba lá na cidade de Corinto, lá embaixo, aonde ele ficou 18 meses lá, um tempo bem grande, podendo edificar muito a Sé, um dos tempos maiores assim que o apóstolo Paulo, pelo que dá conta, não o maior, né, mas que dá conta que ele ficou numa cidade dentro de uma viagem missionária. Saindo depois desses 18 meses, ele passa em Éfeso e volta depois, então, para o início da sua viagem. Ele faz uma terceira viagem missionária, sendo que nessa terceira viagem missionária, então, ele vai estar indo, né, a Éfeso de uma forma mais direta. E quando ele está em Éfeso, ele recebe possivelmente uma comitiva da igreja de Coríntios, né, fazendo perguntas sobre várias coisas. E ele, então, possivelmente no ano 55 ou 56 depois de Cristo, isso que não é certo, também não é muito importante a diferença de um ano. Ah, vamos brigar por causa disso. Ah, por favor, né? Interessa o conteúdo da carta e mais ou menos a época que ela foi escrita. Então, o que acontece? Ele manda a carta que nós já estudamos, que é 1 Coríntios, escrita de Éfeso para resolver questões que foram solicitadas, né? Que tem ali na palavra de Deus. Então,
O apóstolo, fazendo isso, ele manda então essa carta e com certeza ele fica com uma expectativa. Se tem uma noção que Paulo ficou em torno de 2 anos na cidade de Éfeso, nessa terceira viagem missionária, e saindo dali então ele vai a Troade e tentando achar os seus companheiros, como ele não acha, né? Então ele entra novamente, vai novamente para Macedônia e se crê que mais ou menos 1 ano depois de ter escrito a primeira carta, com a expectativa, será que realmente deu certo ou não deu certo? O autor, então, de 2 Coríntios é o apóstolo Paulo, possivelmente 1 ano depois, se foi 55, ele escreveu a outra 56, se foi 56, ele escreveu a segunda em 57. Então, essa segunda carta que ele escreve, que está registrada na Bíblia, né, ele possivelmente escreveu da Macedônia, né, da cidade, possivelmente da cidade de Filipos, onde estava a igreja dos filipenses, né, que temos na Bíblia, assim como Tessalônica, os tessalonicenses. Bom, falando assim, ele, ao escrever a segunda carta, ele escreve a segunda carta depois que ele recebeu as notícias do resultado da primeira. Então, as notícias que ele recebe como resultado da primeira são notícias boas e notícias ruins. As notícias boas são o seguinte: olha, sabe aquele irmão que abusava da mulher do seu pai? A igreja corrigiu ele se arrependeu, né? Mas a igreja corrigiu ele. Então o apóstolo vai falar sobre esse assunto. Uma notícia boa: a igreja deu ouvido à repreensão. Notícia ruim: sabe aquela oferta que tinha que ser tirada para Jerusalém? Não foi tirada. Notícia ruim: sabe os falsos mestres? Eles estão trabalhando lá dentro e ainda estão buscando desacreditar o teu apostolado. Então, Paulo recebeu essas notícias e ele escreve, possivelmente 1 ano depois de 1 Coríntios, ele escreve 2 Coríntios de Filipos, e ele vai dar conta de uma série de assuntos que não são tão assuntos assim tão focados num clarificador como um mestre, como está em 1 Coríntios. 1 Coríntios aparece a figura de um mestre. Muitas vezes Paulo está falando como mestre, está ensinando, está clarificando, está ensinando doutrinas. Agora em 2 Coríntios ele vai aparecer mais uma pessoalidade, vai aparecer mais a alma de Paulo, o coração de Paulo. Alguém vai dizer, mas então não é inspirado por Deus? Não, absolutamente. Mas ele vai ser mais pastor agora. Então, em 1 Coríntios ele é mais mestre, mais doutrinário. Em 2 Coríntios ele vai ser mais pastor, né? Vai falar mais de uma forma pessoal, expressando mais o seu coração em vários momentos da carta. Então, nós temos aqui uma pequena abordagem, né? E se alguém até pudesse perguntar, dentro das coisas que eu aprendi, é possível, então, que o apóstolo Paulo, como está escrito em Atos, ele fique preso, então, numa casa, tendo a guarda, né? Tendo soldados junto com ele. Ele deva ter sido solto, isso já não está mais em Atos, né? E depois feito a 4ª viagem missionária, e depois ele volta a ser preso, estar preso, enclausurado na Mamertine, né, que é lá no fundo um calabouço, onde pode ser visitado ainda, mas depois disso sendo morto. Então são prisões diferentes, estar preso numa casa, podendo receber as pessoas e ensinar e falar do Evangelho, e depois estar preso na Mamertine, são coisas completamente diferentes. Então se acredita numa 4ª viagem missionária que ele possa ter voltado a visitar ainda várias dessas igrejas. Mas a Escritura traz, então, o 1 Coríntios e 2 Coríntios, embora se acredita que o apóstolo Paulo tenha escrito uma primeira carta para os coríntios que não está na Escritura, que essa primeira carta seria uma carta não inspirada. Né? Observe que há muitos escritos que foram escritos que não são considerados inspirados. Bom, mas essa primeira carta é uma carta perdida, né? Mas, meus queridos, então nós vamos iniciar o capítulo 1 a partir de amanhã. Convido você para mais essa jornada, no sentido de podermos estar meditando e aperfeiçoando o nosso conhecimento na Palavra de Deus. E te convido, então, se eu falei muito abreviadamente isso sobre as viagens, ou esqueci de falar alguma coisa aqui, às vezes eu vou lá e ouço o meu vídeo depois, né? Quando eu fico meio desconfiado.
Aí eu dou uma olhada lá para ver se não ficou faltando alguma coisa. Ou, às vezes a gente fala algo que fica difícil de entender, né? A gente é infeliz. Porque não tem problema também eu dizer que eu não sei alguma coisa. Eu não tenho obrigação de saber tudo e longe de saber tudo. Mas aquilo que eu sei, eu posso estar compartilhando com os irmãos e procuro compartilhar com os irmãos para que nós todos sejamos edificados. Então, quero convidar você para mais uma jornada em cima de um livro da Bíblia, 2 Coríntios, a partir de amanhã, iniciando no capítulo 1. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.